arquivados, né, né, armazenados em caixas, tal. A partir do momento que a gente determinar como vai ser feito, todo a gente se convergir para uma melhor forma, a gente inicia. E como o Simar falou, precisa de alguém que tenha um pouco de perícia no assunto. O cara não vai ser engenheiro clínico geral, mas ele precisa ter perícia, o mínimo, né? Tem que ser algum estudante da área, com um coordenador. Então, vou falar com os diretores para alguém coordenar isso daí, e isso daí é um ouro, é um tesouro. Tem lugares que não tem isso. Que nem, por exemplo, o prédio aqui em Sorocaba, né, o Círculo Ítalo Brasileiro, Alberto Alberto e o Carneiro conhecem, não sei se é o Tadeu, mas é um centenário. Como foi feito o concreto, como aquele prédio, né, eternizado até hoje. Então, provavelmente, pode ser que a gente tenha livros da época, quando um estudante de engenharia, de arquitetura, ou técnico também, né, repetindo o que eu falei aí atrás, aí, for fazer um mestrado, um doutorado, um trabalho de TCC, aonde que ele vai? Na biblioteca da faculdade, e às vezes não tem. Ele vai na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Então, a partir do momento que a gente organizar, a gente tem, só que não está muito bem organizado em função de impossibilidades, espaços físicos. Mas agora, acredito que seja possível. Agora, é só achar um pai da criança, alguém para coordenar isso daí. Ó, só para completar, tem um projeto de uma grande hidrelétrica que foi para um engenheiro, a família do engenheiro doou aquele bagunço, todo o material dele, e está lá os detalhes do projeto. Projeto, manuscrito, tá todo lá. Eu não lembro qual é. A banda dessa hidrelétrica é grande. Está lá como ele fez o cálculo. A memória de cálculo. Memória de cálculo. Dá para você entender o que valor disso? Poucos. Falar em memória de cálculo, Tadeu. Tadeu, desculpa, Carneiro. Poucos estudantes de engenharia hoje sabem fazer uma memória de cálculo. O pessoal está acostumado a fazer resultado de cálculo, mas não sabe fazer uma memória de cálculo. Isso eu falo em qualquer área. Da minha área de engenharia civil mesmo, não vamos generalizar, né? Mas alguns estudantes, eles pegam a calculadora pura e simplesmente e vão fazendo conta, sem fazer um registro. Daí, se acontecer algum problema lá na frente, para determinar qual espessura, qual comprimento, qual a largura foi considerado no cálculo de volumetria determinado concreto. Não tem, porque o pessoal hoje quer ser tão rápido que faz mal feito. Não faz uma memória. Não consegue rastrear. Tá bem, são coisas bem feitinhas, né? Tem que fazer, nem que faça, hoje é moderno, legal, não vamos fazer no caderno. Faça no Excel e salve. É o que eu costumo fazer. Deixa eu aproveitar também, só fazer um alerta, que nessas mudanças, sempre, na mudança você acha um monte de coisa que perdeu lá do passado e depois perde também outras, né? Tem que tomar muito cuidado com coisas que é patrimônio do CREA, tá? Tem armários, tem suporte para painel de propaganda, de letreiros, que são propriedades do CREA. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque está no acervo deles, né? E a gente não tem muito essa divisão lá, não está muito bem clara, não. A gente tem que, realmente, o Tadeu não lembra se o CREA acabou de fazer aquele balanço deles. Lembra que naquele armário nosso tinha uma prateleira, tinha um suporte, tinha uns perfis lá, que nunca foi usado. Os caras compraram, entregaram e nunca usou. Mas não é nosso, não, é do CREA. Se a gente jogar fora, depois tem dor de cabeça, né? Não foi jogado da fora. Tudo que do CREA tem a etiqueta de patrimônio deles lá. E o que não, sabemos que não é nosso, e é do CREA sem etiqueta, nós estamos passando para o André. O André está fazendo um levantamento. Agora, inclusive, com essa mudança, muito material do CREA, documento, né, foi espalhado pela sala lá. O Evandro já está fazendo um levantamento para mandar tudo por aqui para o Horto, para a Barra Funda. Ele já fez uma vez isso aí, vai fazer de novo agora. Aí vai abrir. O que faltar de material para colocar, aí vai dimensionar as estantes, as prateleiras, né, para comprar
acomodar esse material de uso, o material que está obsoleto, no caso, que já não vale mais, vai voltar tudo, vai mandar tudo para o equipe morto da Barra Funda. Com isso aquele material que estava lá, voltar tudo lá, porque é muita coisa que tem lá que não usa, né? Então, com certeza o CREA vai conseguir desocupar quase vamos chamar assim, metade de um andar lá inteiro, só de coisa que vai conseguir mandar para a Barra Funda. Isso já vai abrir bastante espaço lá, não só para eles, como para nós também. Né? Perfeito. Então, esse assunto da biblioteca, ok, podemos prosseguir? Ok. Perfeito. Aí o outro assunto de pauta, que a gente falou no grupo de diretoria, foi a questão do término, né, dos trabalhos da nova sede acho que é pintura que tem para fazer, algumas adequações ainda, né, Tadeu? Hoje nós colocamos a identificação. A placa que estava colada em cima do portão da outra sede, nós descolamos ela, raspamos a cola que estava atrás e aproveitamos. Ela foi colocada no portão hoje lá, tanto do CREA como da associação. Então o local já está identificado. Perfeito. Então, eu tive lá na semana passada, eu não lembro o dia exato, acho que foi quarta-feira, se não me falha a memória, quarta ou terça, a parte de pintura tá sendo cotado, né? Está sendo cotado, feito a parte comercial ainda. Não começou a fazer, nós estamos com outras prioridades, no caso, estamos fazendo a parte de bombeiro, a parte de monitoramento, de vigilância, a parte da limpeza que nós terminamos, já a parte do elevador, que eu acabei de cobrar agora o Alessandro Nogueira, para definir qual é a empresa ganhadora, para poder assinar um contrato com o elevador também. Então, tem essa coisa que está na frente aí. Conforme for eliminando isso daí, vamos avançando para a pintura e tudo mais. Né? O CREA tem que ter um pouco de paciência também, certo? O CREA não pode exigir também de uma vez só tudo que seja conta. Tem que segurar um pouquinho lá, que não é assim que funcionam as coisas também. Né? Tem que entender que um lugar grande é uma casa diferente, um lugar diferente, tem que também se conformar. E não a pintura que vai mudar a forma de trabalhar. É só mais um acabamento, né? Para ficar bonito para ele só. Sim, sim. A opinião particular é minha, eu podia esperar um pouquinho isso aí, mas se tiver que fazer também, nós vamos alterar a prioridade e vamos colocar a pintura na frente. Não. Só para registrar que estão sendo feitos os trabalhos, né? Quero deixar registrado na reunião, que está sendo feitos os trabalhos, não está concluída a nova sede ainda, né? Na Rua Mário Campolim. E por que leva um certo tempo? Né? O Tadeu explicou algumas situações, tem prioridades, tem a questão também que é o procedimento legal que tem que ser feito, né? Tem que fazer cotações, não é o primeiro que dá orçamento que a gente fecha, né? O Tadeu encaminha para todos os diretores dar uma olhada nos orçamentos, para fazer avaliação, eventual aprovação, comentário. Então, para deixar qualquer associado tiver dúvida, né? Se porventura for visitar a nova sede, ainda estamos em movimento de adequação, adaptação no local. Vamos dizer, 60%, 70% ok, o pessoal todo trabalhando já normal, ok, mas o prédio em si, o espaço físico, tá sofrendo melhoramentos para melhor atender o público. Correto, Tadeu? Correto, e outra coisa, o CREA não está atendendo jeito presencial. O CREA ainda não. Não sei porque eles querem que pinte, que tanto detalhe assim. Eles não estão atendendo presencial ainda. Eles só entram os fiscais lá, vão até a sala, pegam a documentação, pegam os caras e vão embora. No final da tarde eles retornam. Não tem atendimento, no caso. A Camila não está lá, a Sueli não está lá. Não está tendo atendimento, pessoal. Tudo online. Tá. Então, por isso que eu estou achando que dá para poder esperar um pouquinho. Tem outras prioridades. Esse caso do bombeiro é importantíssimo para o bombeiro. O bombeiro tem que sair na frente, tem que sair quanto antes. Nem fala. Então, esse assunto da sede, tranquilo? Pode mudar o assunto? Pode mudar. Quem quiser qualquer informação, eu estou disposto a passar o que foi feito já. Nós colocamos instalação elétrica, colocamos divisória, instalação de rede, limpeza está contratada, tudo que estava sendo feito, né, que está caminhando, está sendo concluído. Então, está andando daqui razoavelmente bem. Só que talvez não seja a velocidade ideal que o CREA exija, né? Então, por isso que eu pedi um pouco de paciência para o pessoal do CREA lá. Sim. Vamos lá.
conclusão do serviço de Campolim, biblioteca, evento secreto, vamos lá, audiência pública, vamos lá. Tem um assunto importante que é ligado, 2 assuntos aí que são ligados à Prefeitura de Sorocaba, tá? O primeiro deles é um ofício junto à CEPLAN, que nós estamos elaborando, inclusive eu peguei o modelo da associação com o Tadeu semana passada, é um ofício relacionado à questão de legalização de projeto, que é um assunto que a gente está trabalhando há bastante tempo, a gestão do presidente Carneiro, né, trabalhou no passado também, e tudo mais, é um assunto que a gente está batendo ainda, conversando, fazendo tratativas, reuniões semanais, mas a associação, né, através dos diretores, a gente decidiu fazer um ofício, né, e protocolar formalmente na Secretaria de Planejamento e concomitantemente, né, aos setores as divisões, melhor dizendo, as divisões de análise de projeto e tudo mais, em função de uma lei que foi publicada na semana passada, na quarta-feira, que é uma lei de legalização de imóveis, ok? É uma lei que ela tem prazo de validade, tem um prazo de validade de 24 meses, 2 anos, ok? E ela serve para legalizar comércio industrial, residencial e tudo mais. Essa lei, ela veio de um projeto de lei da Câmara dos Vereadores, e a gente, trabalhando essa lei, a gente ficou um pouco assustado, porque se a demanda já está um pouco grande, segundo a CEPLAN nos comunicou, quando esteve na sede da associação, na sede antiga, imagine com as legalizações que vão surgir centenas de processos para os mesmos profissionais que já tinham dificuldade de analisar em função de tempo, em função de processos, às vezes, mal elaborados que vão para eles. Ou seja, a demanda aumentando, logicamente que a mesma capacidade, os prazos vão piorar. Então, nós, que representa todos os engenheiros, técnicos, arquitetos de Sorocaba, temos a obrigação de ficar na cola disso. Então, nós vamos formalizar esse ofício, não é um ofício de repúdio à lei de legalização, pelo contrário, é um ofício de preocupação com todas as demandas que vão surgir. E a prefeitura tem que dar uma resposta rápida com relação aos prazos que vários associados reclamaram para nós, e de aprovações. Então, a gente vai formalizar isso, deixando claro essa situação, ok? Mas fiquem à vontade de comentar, por favor. Sim. Tranquilo? Não havendo comentário aí? Você tem... Oi, Henrique, Alberto. Você tem o número da lei aí? De cabeça? Sabe? Eu tenho a lei aqui, deixa eu passar aqui ao vivo para todo mundo. Só puxar aqui, só um minutinho aqui. São tantas leis aí que a gente acaba vendo durante uma semana. Vamos lá. É a lei número 12.303, de 25 de maio de 2021. De 25 de maio de 2021, tá? Foi uma lei que foi por nada. Ela teve uma origem no Legislativo, através do vereador Fernando Dini, que tem as justificativas aqui técnicas e tudo mais, mas o que deixou um pouco a gente assustado com relação à apresentação técnica,
que eles pedem o croquis do que foi executado e não pede projeto, não tem corte, não tem fachada, não tem cobertura, não tem recuo. Então é um pouco de tudo bem, é uma legalização, mas eu acredito que deveria ser melhor lapidado esse assunto aqui, correto? Mas enfim, não vamos entrar no mérito do que a gente vai protocolar em ofício, que não é o momento agora, só estamos deixando registrado que a associação vai mencionar a preocupação que a gente tem com relação a isso. Aí, o outro assunto é relacionado à Câmara Municipal, não à Prefeitura, precisamente, depois vai subir para a Prefeitura, o projeto de lei que teve, o projeto de lei número 51 de 2020, tá? Que é relacionado às medidas mitigadoras dos empreendimentos com 200 ou mais unidades. Isso pode ser apartamento, világio, loteamento e tudo mais. É uma lei que abrange não uma tipologia específica de habitação, de 200 ou mais unidades. Esse projeto de lei é um projeto de lei do vereador, né, Silvano Júnior, Nenê, e da vereadora Yara Bernardi. E a vereadora Yara Bernardi convidou a associação via e-mail para a associação participar dessa audiência pública. E a associação participou através da arquiteta Denise, o arquiteto Alberto Strebe, e eu participei também dessa audiência pública, que foi uma audiência online, tá? Ela participaram 4 professores da área de urbanismo, precisamente, né? Desses 4, uma professora, ela não é de nossa cidade, mas ela tem extremo conhecimento do que apresentou na audiência pública. Não foi a primeira audiência pública relacionada ao assunto, tá? Isso já vem desde o ano passado. E, em resumo, a associação, ela posicionou, né, através de mim, que eu sugeri quando eu fiz a fala, para que seja tratado esse assunto em 4 mãos: o legislativo, o executivo, as instituições e associações, e, em quarto, as universidades e faculdades técnicas. Se esse assunto não for tratado nessas 4 vértices aí, sem a participação do executivo, sem a participação das universidades, que tem os doutores, os professores, até aluno nos trabalhos braçais, e sem as associações, enfim, não vai dar certo. Porque isso, a gente sabe que lá na ponta, quem vai utilizar essa lei, quando virar lei, porque ainda é projeto de lei, são grandes empresas loteadoras, são grandes empresas incorporadoras. E isso, se não tiver muito bem feito, se não tiver muito bem moldado, a mitigação nada mais é do que um câmbio, né? Uma troca, né? A pessoa vai extrair a árvore, o que vai compensar do ponto de vista ambiental, não do ponto de vista financeiro. Tudo bem, extraiu a árvore, vai né, ter um valor, a quantidade de árvores lá, a gente não quer saber, né? Essa lei, né, esse projeto de lei, pelo que foi passado em audiência, não se preocupa com isso, com o valor financeiro, mas sim com a questão ambiental. Com relação à água também. Vai ter mais loteamentos, empreendimentos. E a água? Sorocaba não tem, né, não utiliza a água que a gente usa em casa, não é de Sorocaba. Ela é tratada em Sorocaba, mas ela vem da represa de Tupararanga,
ela não é do nosso município. Enfim, então são vários assuntos que a gente vê. Acredito que há 2 ou 3 anos atrás ia sair um grande loteamento de centenas de lotes aqui na região próxima à Cruz de Ferro, ia juntar com o Vanelville, saiu em jornal e tudo mais. Isso parou. Porque ia causar um impacto gigantesco ambiental, onde vai ter água para todo esse povo, escoamento de água pluvial, o esgoto, como que a gente vai se preparar para isso? Enfim. Então, Sorocaba, por incrível que pareça, né, é uma cidade de praticamente quase 700 mil habitantes, pena que não teve o censo ano passado em função do Covid, mas eu acredito que já deva ter atingido 700 mil habitantes. É uma cidade que ela está para trás de Porto Feliz, por exemplo, que tem um plano diretor, tem as leis de outorga, de mitigação, totalmente evoluído, muito à frente de Sorocaba. Estou dando exemplo de uma cidade com 50 mil habitantes. Então, assim, esse é um assunto extremamente importante, que foi tratado em audiência pela vereadora Iara, que transmitiu o convite à associação e a gente participou, e para o vereador Silvano. E nós vamos programar, né, uma ida no Legislativo para conversar de perto com o Silvano e com a Iara, para verificar o status disso, qual que é o próximo trabalho, para não ficar na mesmice, porque senão a gente sabe que tem a Comumplan, que é muito bem trabalhada, inclusive pela arquiteta Sandra, cujo Anselmo é o presidente, se não me falha a memória, né, Alberto? Anselmo Neto é o presidente da Comumplan. Não, Henrique, só fazendo uma abertura agora. É Comuplan. É o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Planejamento Urbano. Que nem eu não coloquei no dia para não estender muito, mas o Comuplan, os seus membros, a Associação dos Engenheiros, tem 2 representantes titulares e 2 representantes suplentes, e outras entidades. Só que eu representava o Conselho do Patrimônio, também, no Comuplan, e eu era o secretário. E encerrou dia 30 de dezembro do ano passado. E até então, não existe um novo decreto com a nomeação dos membros. Eu nem sei se existe a solicitação da CEPLAN para as entidades solicitarem os representantes. Então, isso a gente podia colocar lá na Câmara dos Vereadores, podia colocar isso, por exemplo, eu como Plan, que não está parado, o Conselho do Patrimônio, que está parado, e deve ter outros conselhos aí também que venceram o período, né, de decretos, 2, 3 anos, e esses são muito importantes. E uma fala importante foi a que o vereador João Donizete falou. A prefeitura tem que ter um sistema, uma empresa pública, um departamento de planejamento que planeje Sorocaba. É o que a gente no Comuplan brigava, a Sandra, o arquiteto Abib também, para que entra prefeito ou sai prefeito, já existe um planejamento para a cidade. Não pode ser feito o planejamento da cidade conforme o gosto do prefeito, conforme o gosto do secretário de obras, do secretário de planejamento, o secretário de habitação. Tem que ter um planejamento. E cada ano eleitoral que tem, esses prefeitos têm que se comprometer a seguir o plano que é feito para Sorocaba, nos 10, 15, 20, 30 anos. E não ficar mudando o plano diretor, né, mudando o código de zoneamento, que nem, por exemplo, o Carandá e os Altos de Ipanemas 1, lá era uma região totalmente agrícola, né? Aí colocou-se 5 mil famílias lá. Tem vários questionamentos, mas aquilo lá foi meramente uma decisão política. E, inclusive, nessa audiência, um professor colocou lá que, para fazer uma gestão, ele botou a política, gestão e engenharia.
Ele botou a engenharia em terceiro plano. A engenharia tem que ser em primeiro. Eu não quis debater com o professor lá, mas você deve ter visto, né, Henrique? Não, política, nós temos que ter ações políticas. Não é ação política, tem que ter engenharia. Entra político ou sai política, a engenharia continua. Entra político, sai político, ou vai ter falta d'água ou não vai ter falta d'água, quais são as provisões que tem que ter, né? Então, isso é muito, que nem você está colocando agora, é uma discussão muito longa. E o vereador Donizete também participava do Comuplan, e a gente no Comuplan colocava, o Carneiro participava, que a gente tem que ter, tipo assim, uma empresa pública que faça o planejamento para Sorocaba dos próximos 50 anos. Entre prefeito, sai prefeito, e segue aquilo, né? Aí fica mudando código de zoneamento, taxa de ocupação, por exemplo, dá um exemplo assim rápido, Campolim, né? Antes da Raposo Tavares, quando não tinha viaduto, né? Isso em 88, quando eu vim para cá, era ZR1, tudo era ZR1, né? Aí, de repente, começou, não, vamos tirar ZR1, as ruas que têm saída serão corredores de circulação rápida, corredores de circulação de serviço. Aí, o que a gente vê isso? Prédios lá saindo, né? Por quê? Porque o metro quadrado ficou bem mais interessante aos empreendedores. E, com isso, tudo que foi feito, tanto no Campolim, empreendimentos, tudo, foi feito dentro da lei também, né? Então, quer dizer, coisas que nem a gente coloca, realmente, é uma falta de planejamento, é uma bagunça, que nem você vê essa lei da legalização, né? Baixei aqui, está valendo. É realmente, né, incrível que isso aconteça, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que se aproximar, a associação, CREA, IAB, o CAL, se aproximar bem, né, da Secretaria de Planejamento, através dos conselhos, para que a gente possa ter essa abertura de conversar e dizer, olha, precisa ter isso, porque as pessoas novas que estão chegando na prefeitura, como nós vimos lá na associação, a apresentação, o Diogo, o André, o pessoal que querem trabalhar, tem essa visão, vamos informatizar, vamos digitalizar o sistema, tudo bem, mas o engenheiro que aprova como se está aprovando há 50 anos atrás, né? Então, são problemas que a gente tem que se aproximar, Henrique. O Carneiro, na época, fez uma aproximação grande, mas, assim, quando se aproximava de um secretário, mudava o secretário. Quando mudava o secretário, mudava o secretário. Um exemplo rápido que eu vou dar aqui é a Aparecidinha, que Henrique também, quando esteve lá como diretor de área, segurou alguns rojões lá, faz asfalto, tira o paralelepípedo, não pode, é tombado, não é tombado. Isso tem que ser, não pode ser analisado simplesmente por um conselho do patrimônio, tem que ser analisado como vários conselhos, né? Vários conselhos, a evolução do bairro, o crescimento, os bairros são dinâmicos, uma série de coisas. Naquela região não tem 1 metro de tubulação de águas pluviais, é tudo superficial, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que participar, né? Independente se é zona norte, sul, leste, oeste, tem que ter o planejamento, que nem o Donizete colocou, e a gente brigava muito, o Carneiro participava do Comuplan, que a gente queria se aproximar dos secretários para ajudar eles no desenvolvimento, no planejamento e desenvolvimento de Sorocaba, independente do prefeito que entre, independente do partido do prefeito, se o prefeito é médico, se o prefeito é comunicador, se é engenheiro, se é arquiteto, mas tem que ter esse planejamento. Obrigado, me estendi muito. Obrigado, Henrique. Imagina, extremamente importante. Queria confirmar, o Comuplan, ele é braço da CEPLAN, isso, Alberto? Ele é braço da CEPLAN, o Paulo Henrique, o PH, ele é o que comanda, né? Assim como o secretário, o Zamuner, é da cultura, né? É referente ao Conselho do Patrimônio, tá? Perfeito, então. Podia até mandar uma cartinha para ele, ou numa reunião formal, informal, para que ele cutucasse o prefeito para, né, saísse logo essa nomeação, né? Eu entendo. Eu fico um pouco assustado que,
né? Graças a Deus o governo está indo atrás de recursos, conseguiu alguns recursos e tudo mais, mas eu não sei se os odres são suficientes para esses líquidos que virão. Não sei se vocês entenderam. Eu acredito que a gente precisa aproximar, assim, melhor de lá. Às vezes, até, eu acho que já está na fase de conversar diretamente para poder ser mais sucinto e talvez o que a gente passa ser uma ligação direta, né, e não ser abreviado ou filtrado, porque a procuração da associação, de fato, né, aqui todos nós somos voluntários, né, obviamente, né, no horário de expediente, os colaboradores são os funcionários, tal, da associação, mas nós somos voluntários e a gente quer o bem da cidade, a gente não quer nada mais do que isso. Se a gente tiver o bem da cidade, eu que sou engenheiro civil, eu sou especializado em construção residencial, vai ter bastante residência para eu construir, vai ter gente com poder aquisitivo que vai morar bem para construir comigo, para reformar comigo, lá na frente. Eu não quero nada disso aqui diretamente da prefeitura, a gente só quer que, né, tenha lei de projetos bacana, que desenvolva, que seja rápido, que já seja pensado no viaduto, que vai ser necessário daqui 10 anos, que já seja necessário, pensado nessas escolas que estão há muitos e muitos anos sem manutenção, que acaba que sendo mais econômico demolir elas e construir nova do que fazer reforma. Será que tem gente que sabe disso dentro do órgão? Não sei. Então, precisa de ou a Comunplan, ou uma empresa, que nem você falou, né, uma autarquia ligada à prefeitura, que tem pessoas técnicos inteligentes, que a arquitetura e a engenharia esteja à frente da política, porque senão a gente vai continuar vendo, de 4 em 4 anos, mudar a cor de grade, mudar a cor de escola. Aqui em Sorocaba nem isso está tendo mais. Enfim, eu acho que esse assunto superou, né? Algum comentário? Não. Positivo? Então tá bom. Então, só para deixar claro que com relação ao projeto de lei 51/2020 da vereadora Iara e do vereador Silvano, nós vamos dar uma conversa, né, agendar uma reunião com os dois vereadores na Câmara, né, que é o Legislativo, para verificar de que forma a associação, né, passou as informações para ela e de que forma melhor a gente pode ajudar. Fica aberta os assuntos de hoje já foram tratados. Se tiver algum outro assunto, Tadeu, fica à vontade, algum outro associado, fica aberta a palavra. Ok? Então, Ok. Então, não havendo nenhuma manifestação, a gente agradece a participação de todos.